Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui para fazer esta reflexão junto com vocês e que a graça de Deus nos acompanhe neste momento. Quero pedir àquela que foi a primeira que escutou a palavra de Deus e a colocou em prática, que se tornou mãe e mestra da igreja. Quero pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ajude a ouvir, a obedecer e a viver a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, quero me unir com você neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho do dia está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, que são as bem-aventuranças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus, quando ele começa a sua evangelização, quando começa o anúncio da sua palavra, depois do batismo, depois da tentação do deserto, ele vai para a Galileia. E vai começar o seu anúncio da Boa Nova. A Galileia era um lugar, era uma região onde vivia pessoas pobres, muito pobres. Pessoas que não tinham condições financeiras nenhuma. E por causa dessa limitação financeira, muitas pessoas ficavam doentes e permaneciam doentes. E Jesus começou a sua evangelização ali, porque essas pessoas eram tidas pela lei como pessoas que não eram agraciadas por Deus. A religião daquele tempo dizia que as pessoas doentes e pessoas muito pobres viviam naquela situação porque não tinham uma graça de Deus. Eles não eram agraciados por Deus, ou seja, não era reconhecido por Deus como filhos. Então Jesus, quando começa a sua evangelização, ele vai para a Galileia tentar mudar o pensamento talvez embutido já no coração dessas pessoas, que realmente elas não tinham valor nenhum para Deus, ou talvez pessoas que pessoas que tinham uma baixa autoestima, justamente pela religião do tempo falarem tal coisa das situações que eles viviam. Então Jesus vai para lá para começar a sua evangelização, justamente para mudar isso no coração das pessoas.
Jesus começa a curar, Jesus começa a fazer milagres, Jesus começa a expulsar demônios naquela região. Foi logo quando Jesus chega, Jesus faz o primeiro milagre em Cafarnaum, na cidade. Jesus faz o primeiro milagre, também foi na região da Galileia, que foi transformar a água em vinho. Ou seja, Jesus começou a ser muito conhecido na região e as pessoas começaram a aglomerar, querendo ouvir a palavra de Jesus. Porque era uma pessoa que tinha uma palavra diferente, uma pessoa que falava diferente, uma pessoa que anunciava, uma pessoa que não somente falava, mas mostrava com gestos que realmente o que ele dizia era verdade. As atitudes de Jesus comprovavam aquilo que ele dizia com as palavras. O amor que ele expressava. Então as pessoas começaram a ver isso em Jesus, as pessoas começou então a gostarem de Jesus, a simpatizarem com Jesus, e elas começaram a se aglomerar para ouvir Jesus, porque era bom ouvi-lo. E o Sermão da Montanha, que é uma das passagens da bem-aventurança, o Sermão da Montanha são várias coisas que Jesus disse naquele momento, e uma do Sermão da Montanha, e uma das falas de Jesus no Sermão da Montanha é a bem-aventuranças. Eu creio que a bem-aventurança seria que Jesus queria levantar e falar a eles, através das bem-aventuranças, Jesus queria levantar a autoestima deste povo tão desprezado. Jesus queria levantar a moral deste povo tão desprezado. Por isso, Jesus começa a falar da forma como fala nas bem-aventuranças, falando da pobreza, falando da humildade, falando de ser misericordioso, falando da justiça. Então Jesus começa a dizer isso para eles, para que eles possam ter, a partir daquilo que Jesus está dizendo, um ponto de vista diferente das suas vidas. Talvez até então, o que eles tinham no coração é que eles realmente eram desprezados por Deus. Mas Jesus queria mostrar que eles não eram. Jesus queria mostrar a eles que Deus os amava, que Deus os queria, que Deus estava com eles a todo momento. Não era aquela situação que eles viviam que limitava a graça de Deus sobre eles, ou seja, o amor de Deus por eles. Não era aquela situação. Não era por causa da pobreza, não era por causa da doença que limita o amor de Deus por eles. Jesus queria demonstrar isso a eles e fazer eles levantarem a cabeça e olhar a vida a partir de então de forma diferente daquilo que tinha visto até aquele momento. Jesus queria levantar a autoestima deste povo tão desprezado pela lei, onde que a religião do tempo deveria acolher essas pessoas, mostrar para elas que elas tinham valor mesmo diante daquela situação, mas a religião dizia que a pessoa que vivia naquela situação era desprezada por Deus. Jesus queria mostrar o valor que cada um tinha. Jesus ao falar das bem-aventuranças, eu penso que as bem-aventuranças seria uma bênção para aquele povo, onde Jesus conseguiu fazer, através das bem-aventuranças, a inversão de valores que eles tinham até então, a inversão de valores que eles passavam até então, dando a eles honra à pobreza, dando a eles honra à humildade, dando a eles honra aos que choravam, dando honra àquelas pessoas, mostrando que aquela situação que eles viviam poderia ter uma visão diferente. E Jesus o fez. É o que Jesus quer fazer com nós também, falando das bem-aventuranças, que nós também sejamos bem-aventurados. Porque tem muita gente que hoje vive uma condição financeira tão bem, ou seja, uma pessoa rica financeiramente, mas pobre de coração. E tem muitos pobres que são pobres financeiramente, mas que estão querendo ser ricos de coração. Por isso, hoje que Jesus está nos ensinando é que nós possamos ser bem-aventurados também. Sejamos pobres de coração, sejamos humildes, quando passarmos por situação que nós chorarmos
que nós possamos colocar diante da presença de Deus para que Ele nos console. Nós somos bem-aventurados, nós somos também agraciados por Deus. Para finalizar aqui, irmãos, o catecismo da igreja vai falar, a igreja vai nos dizer, através do catecismo, no parágrafo 1726, uma síntese daquilo que vai ser para nós, das bem-aventuranças que nós vivermos agora. Então a igreja, o catecismo vai nos ensinar dizendo assim: as bem-aventuranças nos ensina o fim último ao qual Deus nos chama, o fim último do qual Deus nos chama, ao reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna e a filiação divina e ao repouso com Deus. Nós que somos bem-aventurados, iremos viver toda esta graça que o catecismo está nos ensinando no final de todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você um bom dia, uma boa semana, na graça e na paz de nosso Senhor. Para finalizar aqui, quero colocar todo esse momento e a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Nossa Senhora. A vossa proteção eu recorro à Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.